Muito bem, pela misericórdia de Deus, aqui estamos novamente para falarmos da lição número 7, lição do dia 17 de maio do ano de 2020. E neste segundo trimestre, estamos estudando sobre o livro de Salmos. E o título da lição de hoje fala da confiança em tempo de aflição. O texto áureo está fundamentado no versículo 11 do Salmo 56, que diz assim: Confio nele e não terei medo de nada. O que podem me fazer simples seres humanos? O Salmo 56 é um hino escrito por Davi. Ele escreveu que nenhum homem mortal poderá causar-lhe algum mal. Qualquer força humana se torna impotente diante do poder de Deus e não consegue distorcer os seus propósitos e a sua proteção. Os seres humanos podem traçar suas estratégias, podem produzir armas mortais, podem até tentar inúmeras coisas contra os servos do Senhor. Mas nenhum mal poderão executar, senão o que passar pelo crivo do Senhor. E o máximo que poderão fazer, se isso tiver a anuência do Senhor, é matar o corpo físico, mas não a alma e o espírito. Por isso Davi pronunciou: Confio em Deus e não terei medo de nada. O que podem me fazer simples seres humanos? E a verdade aplicada diz que uma sólida confiança em Deus é o resultado de uma experiência particular com o Todo-Poderoso. A crença de que algo não falhará encontra-se fundamentada na palavra de Deus. E o comentarista da nossa lição tirou o Salmo 56 como texto de referência. E os versículos 1 a 3 do Salmo 56 dizem: Tem misericórdia de mim, ó Deus, pois estou sendo atacado por inimigos que estão sempre me perseguindo. O dia inteiro eles me atacam, e são muitos os que lutam contra mim. Quando estou com medo, eu confio em ti, ó Deus Todo-Poderoso. O salmista Davi enfrentava uma situação temível, pois sentia-se atacado por inimigos ferozes que o perseguiam sem cessar. Todavia, a sua confiança em Deus, o Todo-Poderoso, tornava-o destemido e permitia o seu controle sobre os seus temores. Somente um Deus misericordioso, com poder para intervir nas ações humanas,
seria capaz de livrar o salmista que se encontrava fortemente ameaçado pelos seus adversários. Davi afirmou que era atacado diariamente. Portanto, o seu livramento era de extrema urgência. Como Davi, todos nós temos os nossos momentos de temores acerca de questões diversas. E, às vezes, também tememos perecer às mãos dos nossos opositores. Mas a plena confiança no Senhor é o antídoto contra o medo e a insegurança. Na epístola de 1 a João, capítulo 4, versículo 18, está escrito que no amor não há medo. O amor que é totalmente verdadeiro afasta o medo. Portanto, aquele que sente medo não tem no seu coração o amor totalmente verdadeiro. Porque o medo mostra que existe castigo. E o versículo 4 do Salmo 56 diz assim: confio em Deus e o louvo pelo que ele tem prometido. Confio nele e não terei medo de nada. O que podem me fazer simples seres humanos? Deus era a razão da confiança exercida por Davi. Ele acreditava, sem nenhum medo, tamanha era a fé que ele tinha em Deus. E por esse benefício tão especial, ele louvava o Eterno. Por isso, ele disse: o que podem me fazer simples seres humanos? Sócrates também parecia ter semelhança confiança. Ele declarou: nenhum dano pode sobrevir a um homem bom. É a palavra de Deus guardada no coração que traz ao ser humano a certeza e a razão para permanecer confiando, mesmo em situações tão difíceis. Os hebreus tinham certo receio pela morte prematura. Mas a palavra de Deus, explícita na lei mosaica, garantia uma vida longa para aquele que obedecesse aos mandamentos divinos. E o versículo 5 do Salmo 56 assim se expressa: o dia inteiro os meus inimigos me atrapalham nos meus negócios e só pensam em me prejudicar. Certamente o salmista Davi sofria os assaltos dos homens maus que queriam a sua queda. Eles distorciam as suas palavras e só pensavam em prejudicar a sua causa. Os homens a serviço do mal eram ativos e viviam planejando estratégias para o derrubarem.
Eles não lhe davam descanso. Pegavam o dia inteiro em seus calcanhares. E o versículo 6 diz assim: eles se reúnem em lugares escondidos, olham o que estou fazendo e ficam esperando uma oportunidade para me matar. Os inimigos de Davi eram como feras postas de emboscadas. Pareciam animais felinos caçando a sua presa. Os nossos inimigos agem da mesma forma, ou seja, planejam coisas secretas pelas nossas costas. Eles ficam observando cuidadosamente, esperando nos apanhar de surpresa. Os inimigos do salmista aguardavam uma chance para destruírem a sua vida física. Como homem, estava sujeito às ações dos espiões que espreitavam cada passo dos seus movimentos. E o versículo 8 do Salmo 56 assim registra: tu sabes como estou aflito, pois tens tomado nota de todas as minhas lágrimas. Será que elas não estão escritas no teu livro? As lágrimas fazem menção ao desassossego mental de Davi. Sua aflição fazia-o remexer em seu leito, em razão da sua angústia mental. A impressão que nos traz é que Davi caminhava de um lado para o outro por causa das suas ansiedades. Os gregos e os romanos antigos tinham o costume de recolher as lágrimas derramadas por um ente querido e as depositavam em um pequeno frasco que chamavam de lacrimatários. E quando tais entes queridos morriam, as depositavam então esses frascos em seus túmulos, como oferendas aos deuses, em memória aos mortos. Semelhantemente, Deus fazia o registro das lágrimas em seu próprio livro, e assim elas se tornavam em memorial à pessoa que tivesse sofrido horrores por causa da sua retidão. Deus tem o seu livro de memórias. Malaquias capítulo 3, versículo 16 diz: então os que temiam o Senhor falaram uns com os outros, e ele escutou com atenção o que estavam dizendo. E na presença dele foram escritos num livro os nomes dos que respeitavam a Deus e o adoravam. Nossas lágrimas são preciosas para Deus. Deus nunca esquece e reverte a situação do homem justo que sofre injustiça às mãos de homens injustos.
As lágrimas de um justo têm muito valor. O Salmo 40, versículo 7, descreve sobre o livro de Deus dizendo: E por isso respondi: Aqui estou. As tuas instruções para mim estão no livro da lei. E a introdução da nossa lição de hoje fala que as lutas e adversidades também fazem parte do dia a dia da vida cristã. Isto é tão verdade que Jesus declarou no Evangelho de João, capítulo 16, parte B do versículo 33. No mundo vocês vão sofrer, mas tenham coragem. Eu venci o mundo. Em razão disso, não podemos ficar paralisados pelas tribulações. A nossa vitória é-nos garantida através da firme e perseverante confiança em Deus. Em momentos de grandes aflições, o que precisamos é clamar pelo auxílio do Senhor, que é poderoso para nos guardar até o fim da nossa caminhada. E no item 1, o comentarista deu por título Contexto Histórico. O Salmo 56, nele Davi expressou sua situação complicada pelas investidas dos seus inimigos. Em consequência, o medo o deixara inquieto em relação às circunstâncias que vivia, sempre marcadas por ataques vorazes de seus inimigos. Tal situação o levou a ter um profundo diálogo com Deus através da sua suplicante oração. E nela Davi expressou sua firme esperança no Senhor, expôs a ele suas súplicas e seus medos. Ainda que fosse acostumado a enfrentar difíceis batalhas, mas Davi sentiu medo. E por causa do seu medo, ele fugia do rei Saul, que por inveja planejava matá-lo. E nessa fuga, Davi fugiu para Gate, cidade natal do gigante Golias, a quem ele havia matado. E vejam a situação. Davi sentia-se cercado de todos os lados, seja pelas ações conspirativas de Saul contra ele, seja pelos prováveis ataques dos inimigos filisteus. Ele estava em Gate, fugido de Saul.
no meio dos seus inimigos. E o seu medo era que os filisteus pudessem vingar a morte de Golias perpetrada por ele. E no subitem 1.1, o comentarista fala do Cântico das Mulheres. A Bíblia relata muitos cânticos de mulheres que temiam a Deus. Um dos cânticos bem conhecidos é o Cântico de Ana, que está relatado no livro de 1 Samuel, capítulo 2, versículos 1 a 10. Assim está registrado. Então Ana orou assim: O Senhor Deus encheu o meu coração de alegria. Por causa do que ele fez, eu ando de cabeça erguida. Estou rindo dos meus inimigos e me sinto feliz, pois Deus me ajudou. Ninguém é santo como o Senhor. Não existe outro Deus além dele. E não há nenhum protetor como o nosso Deus. Não fiquem contando vantagens e não digam mais palavras orgulhosas. Pois o Senhor é Deus que conhece e julga tudo o que as pessoas fazem. Os arcos dos soldados fortes estão quebrados, mas os soldados fracos se tornam fortes. Os que antes estavam fartos agora se empregam para ganhar comida. Mas os que tinham fome agora estão satisfeitos. A mulher que não podia ter filhos deu à luz 7 filhos. Mas a que possuía muitos filhos ficou sem nenhum. O Senhor Deus é quem tira a vida e quem a dá. É Ele quem manda a pessoa para o mundo dos mortos e faz voltar de lá. Ele faz com que alguns fiquem pobres e outros ricos. Rebaixa uns e eleva outros. Deus levanta os pobres do pó e tira da miséria os necessitados. Ele faz com que os pobres sejam companheiros dos príncipes e os põe em lugares de honra. Os alicerces da terra são de Deus. Ele construiu o mundo sobre eles. Ele protege a vida dos que são fiéis a Ele. Mas deixa que os maus desapareçam na escuridão. Pois ninguém vence pela sua própria força. Os inimigos de Deus, o Senhor,
serão destruídos. Ele trovejará do céu contra eles. O Senhor julgará o mundo inteiro. Ele dará poder ao seu rei e dará a vitória a esse rei que ele escolheu. Quando Davi derrotou o gigante Golias, as mulheres de Israel vieram até ao rei Saul e começaram a cantar: Saul matou 1000, Davi matou 10.000. 1 Samuel, capítulo 18, versículo 7. E Saul não gostou nada ao ouvir aquela canção. Diz a Bíblia que ele se irou demasiadamente e passou a sentir forte inveja de Davi, conforme está registrado no livro de 1 Samuel, capítulo 18, versículo 9. E desse dia em diante, Saul começou a ter ciúme de Davi e a desconfiar dele. Um espírito maligno apoderou-se do rei Saul e começou a perseguir Davi diariamente, sem lhe dar sossego. De forma contrária às ações de Saul, nós, como cristãos, devemos praticar o que está escrito na Epístola a Tiago, capítulo 4, versículo 7. Portanto, obedeçam a Deus e enfrentem o diabo, que ele fugirá de vocês. E o título do subitem 1.2 fala das ações dos inimigos de Davi. O rei Saul, tomado por inveja doentia contra Davi, planejava sistematicamente a morte do futuro rei de Israel. Davi, procurando escapar das investidas de Saul, fugia e foi procurar abrigo entre os povos filisteus, declarados inimigos da nação de Israel. As agressões que partiam como flechas mortais dos seus inimigos eram sem trégua. Os perseguidores de Davi demonstravam-se seres incansáveis. De acordo com o versículo 6 do Salmo 56. Davi disse assim: eles se reúnem em lugares escondidos, olham o que estou fazendo e ficam esperando uma oportunidade para me matar. A Bíblia também enfatiza as constantes investidas das forças espirituais malignas que trabalham diuturnamente com o intuito de destruir os que estão em Cristo Jesus. Em razão disso, devemos estar bem apercebidos e vigilantes o tempo todo. O Senhor dotou-nos
de natureza espiritual e é em espírito que devemos adorá-lo, conforme está escrito no Evangelho de João, capítulo 4, versículo 24. Deus é espírito, e por isso os que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. O apóstolo Paulo também disse que quem está unido a Deus é um espírito com ele. Pois quem se une com o Senhor se torna espiritualmente uma só pessoa com ele. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 17. O único propósito do rei Saul e de todos os demais inimigos de Davi era arruiná-lo. As pessoas más tinham os seus pensamentos voltados para lhe fazer o mal apenas. Com base em seus maus propósitos, eles interpretavam as palavras de Davi de forma maliciosa. Eles afligiam continuamente a alma do salmista, e o maior intento deles era ceifar-lhe, conforme lemos no versículo 6 acima. A luta era renhida e constante. Levantavam-se contra ele todos os dias, sempre prontos para devorá-lo. A maldade e o ódio que alimentavam contra ele não admitiam a menor concessão no sentido de baixar as armas ou diminuir os seus atos hostis. E o subitem 1.3 tem por título Uma Guerra em Glória. No livro de 1 Samuel, capítulo 24, versículo 14, Davi descreveu a perseguição de Saul como uma verdadeira caça à pulga. Ele disse: Vejam o que o rei de Israel está tentando matar. Vejam só o que ele está caçando. Um cachorro morto, uma pulga. Saul organizou toda a sua demonstração excessiva de força militar, cujo exército era formado por mais de 3.000 soldados, prontos para enfrentar os 600 soldados que acompanhavam Davi. Na ânsia descomunal de matar Davi, Saul não se importava com suas atitudes reprováveis. Seu foco era exterminar com Davi, custasse o que custasse. Podemos trazer as palavras de Tiago para os nossos dias. Ele disse: De onde vêm as lutas e as brigas entre vocês? Elas vêm dos maus desejos que estão sempre lutando dentro de vocês. Vocês querem muitas coisas, mas como não podem tê-las,
estão prontos para matar a fim de consegui-las. Vocês as desejam ardentemente, mas, como não conseguem possuí-las, brigam e lutam. Não conseguem o que querem porque não pedem a Deus. E, quando pedem, não recebem porque os seus motivos são maus. Vocês pedem coisas a fim de usá-las para os seus próprios prazeres. Epístola de Tiago, capítulo 4, versículos 1 a 3. Precisamos ter cautela e evitar discussões que comecem de pequenas causas. Por coisas insignificantes, às vezes, fomentam-se grandes desentendimentos por falta de maturidade. No Sermão do Monte, o Senhor Jesus ensinou que os pacificadores serão bem-aventurados. Ele disse: felizes as pessoas que trabalham pela paz, pois Deus as tratará como seus filhos. Os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. O autor da Epístola aos Hebreus, capítulo 12, versículo 15, disse o seguinte: tomem cuidado para que ninguém abandone a graça de Deus. Cuidado para que ninguém se torne como uma planta amarga que cresce e prejudica muita gente com o seu veneno. O apóstolo Paulo escreveu aos Efésios, em sua carta, capítulo 4, versículo 31. Abandonem toda amargura, todo ódio e toda raiva. Nada de gritarias, insultos e maldades. No versículo 26 deste mesmo capítulo, Paulo disse: se vocês ficarem com raiva, não deixem que isso faça com que pequem e não fiquem o dia inteiro com raiva. Isso ocorreu com Esaú, que ficou amargurado com o seu irmão Jacó por ter sido enganado por ele e planejou matá-lo. Caim caiu no mesmo laço ao ser tomado por um sentimento de amargura contra o seu irmão Abel. A amargura transformou-se em ódio, que ao criar raízes no coração, levou a cometer o primeiro homicídio da história da raça humana. O apóstolo Paulo nos advertiu que tomemos cuidado com o malefício que o sentimento da ira pode causar. Aprendemos com Davi, no Salmo 56, que ele depositou toda a sua confiança no Senhor, o que lhe redundou em esperança na vitória. Suas súplicas eram a expressão dos seus medos, levando-se em conta que enfrentava
muitos conflitos. E no item 2, o comentarista fala da oração de Davi. Poderemos observar os diversos aspectos da oração feita por Davi a Deus, diante das difíceis circunstâncias que enfrentava diariamente por causa dos seus muitos inimigos. Algumas lições podem ser extraídas, tendo como exemplo as orações elaboradas por Davi em momentos de grandes aflições. São exemplos que devem ser imitados e seguidos. E no subitem 2.1, o título é Pedido de Misericórdia. No primeiro versículo do Salmo 56, Davi pediu a Deus por misericórdia, dizendo: tem misericórdia de mim, ó Deus, pois estou sendo atacado por inimigos que estão sempre me perseguindo. O vocábulo misericórdia tem sua raiz etimológica no latim, pela junção de duas palavras. Miserere, que tem o sentido de compaixão, e cordis, que significa coração. O coração de Deus se importa com a miséria do ser humano. Deus se interessa com as dificuldades do homem mortal. Em razão disso, a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor são as causas ou a causa de não sermos consumidos. Em Lamentações, capítulo 3, versículo 22, a palavra diz: o amor do Senhor Deus não se acaba, e a sua bondade não tem fim. Em Cristo, fomos feitos filhos de Deus, o qual também é chamado de Pai das Misericórdias, conforme registra o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. Porém, alguns creram nele e o receberam. A estes ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. E no subitem 2.2, o título é Levas em conta a minha peregrinação. Davi clamou insistentemente a Deus pedindo socorro. Precisou trilhar por alguns caminhos a fim de escapar da morte. Sua história foi escrita com lágrimas. E no Salmo 56, versículo 8 diz: tu sabes como estou aflito, pois tens tomado nota de todas as minhas lágrimas. Será que elas estão escritas no teu livro? Davi passou por momentos de extrema fragilidade e de
intensa perseguição. O seu clamor a Deus foi: Senhor, considera o meu sofrimento e leva em consideração as minhas árduas dificuldades. O que nos desperta a atenção neste Salmo 56 de Davi é que suas orações expressaram a verdade e a sinceridade do seu coração. Ele derramou a sua alma aos pés do Senhor e afirmou: Eu dependo inteiramente do teu favor, ó Deus. Venha com tua providência e me livra destas adversidades. João Calvino disse que as orações de Davi procediam da fé que ele tinha na providência de Deus. E o subitem 2.3, o título é Faça a tua justiça. Davi clamou ao Senhor para que o cobrisse com a sua justiça. Davi enfrentou difícil situação em decorrência da inveja que os adversários sentiam pelo exercício do seu chamado. Igualmente, quando somos escolhidos por Deus para fazer a sua vontade, certamente passaremos por períodos de aflições. Davi sempre soube da fidelidade do Deus justo, o Deus que nunca falha e age de maneira justa. Este atributo o leva a retribuir a cada um segundo aquilo que é merecedor. Moisés escreveu no livro de Deuteronômio, capítulo 32, versículo 4. O Senhor é a nossa rocha. Ele é perfeito e justo em tudo o que faz. Ele é fiel e correto e julga com justiça e honestidade. Tiago, capítulo 1, versículo 20, diz que porque a raiva humana não produz o que Deus aprova, ou seja, não opera a justiça de Deus. É necessário compreender que Deus não se encontra a serviço dos nossos devaneios. É bem verdade que quando somos vítimas de constantes ataques de inimigos, pessoas que nos ferem podem nos causar instantes de ira, de amargura. Mas é preciso descansar e confiar inteiramente no Senhor, deixando que Ele exerça a sua justiça. Somente a justiça de Deus pode separar o falso do verdadeiro, o joio do trigo, as boas obras das más obras. Foi o que fez Davi em sua oração direcionada a Deus, diante das circunstâncias aflitivas que enfrentou com os inimigos que o rodeavam. Ele clamou a Deus por misericórdia, por socorro.
e por justiça. E no item 3, o comentarista fala da confiança em tempo de crise. A confiança é o objetivo primordial da oração. Os joelhos que se dobram em reverência diante da presença do Senhor coloca em prática o exercício da fé, pois a fé é a plena certeza do agir de Deus. A oração confiante em Deus é o derramar sincero daquilo que constitui a real natureza do verdadeiro adorador. A confiança é o resultado da integridade do coração que adora. E o subitem 3.1, o título é Louvor à Palavra de Deus. Tal era a confiança de Davi em Deus, que assim ele se expressou: confio em Deus e o louvo pelo que ele tem prometido. Confio nele e não terei medo de nada. O que podem me fazer simples seres humanos? Salmo 56, versículo 4. Louvar tem o sentido de enaltecer alguém com palavras de elogio. O termo louvor pode significar gloriar-se na palavra do Senhor. O salmista convida-nos a alegrarmos na palavra do Senhor, independente das circunstâncias que estejamos atravessando. Somos convidados a nos deleitarmos na firme palavra do Senhor, conforme está registrado no Salmo 119, versículo 103. Como são doces as tuas palavras! São mais doces do que o mel. O apóstolo João registrou no capítulo 6, versículo 68, que Pedro, sendo guiado pelo Espírito Santo, expressou-se assim. Simão Pedro respondeu: quem é que nós vamos seguir? O Senhor tem as palavras que dão vida eterna. E isto nos traz uma lição maravilhosa sobre as palavras do Senhor. E o título do subitem 3.2, medo que não prevalece diante da confiança. A palavra medo tem referência no vocábulo metus, em latim. No grego, o termo utilizado para referir-se ao medo é phobos, de onde provém precisamente a palavra fobia. No latim, outras formas relacionadas a partir do núcleo etimológico metus faz referência a medroso, do latim vulgar metoraisus, a partir de metus, e pavoraisus,
e meticulosos. Em maior ou menor grau, o ser humano experimenta o medo de alguma forma. Todavia, em seu grau extremo, estão as fobias e os temores irracionais. A experiência do medo não é de tudo negativa, como até pode parecer à primeira vista. Acredita-se que as experiências temerosas são um mecanismo de defesa do organismo que nos permite enfrentar situações de risco ou de perigo. Se o nosso cérebro não identificasse o perigo, estaríamos todos em uma situação de risco e nossa sobrevivência correria sério perigo. Todavia, o medo relaciona-se à maneira como encaramos os problemas e as adversidades. O capítulo 17, versículo 26 do livro de 1 Samuel, narra o momento em que Davi relata em quem depositava a sua confiança. Então Davi perguntou aos soldados que estavam perto dele: o que ganhará o homem que matar este filisteu e livrar Israel desta vergonha? Afinal de contas, quem é este filisteu pagão para desafiar o exército do Deus vivo? O anjo disse a Maria, segundo Lucas, capítulo 1, versículo 30. Não tenha medo, Maria. Deus está contente com você. Aos pastores de Belém disse: não tenham medo. Estou aqui a fim de trazer uma boa notícia para vocês. E ela será motivo de grande alegria também para todo o povo. Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 10. Jesus disse a Jairo, pai daquela menina de 12 anos que havia morrido: não tenhas medo, tenhas fé e ela ficará boa. Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo 50. Aos discípulos que estavam enfrentando a tempestade marítima, Jesus disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo 27. Aos 3 discípulos que estavam com ele, no momento da transfiguração, Jesus veio, tocou neles e disse: levantem-se e não tenham medo. Evangelho de Mateus, capítulo 17, versículo 7. E no Antigo Testamento, Moisés disse ao povo para que não tivesse medo quando nas pelejas. Disse ele: israelitas, escutem o que estou dizendo. Vocês estão aqui para lutar contra os inimigos. Não se assustem.
Não se apavorem. Não fiquem com medo, pois o Senhor, nosso Deus, está com vocês para lutar ao seu lado e salvá-los do inimigo. Livro de Deuteronômio, capítulo 20, versículos 3 e 4. E concluindo os tópicos da lição de hoje, o subitem 3.3 relata a confiança que move a oração. Na Bíblia Sagrada estão registrados muitos encontros de Jesus com homens e mulheres que demonstraram inteira confiança no Senhor. No Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículo 8, fala do encontro de um centurião que alcançou a bênção do Senhor através da sua fé. O oficial romano respondeu: "Não, Senhor. Eu não mereço que o Senhor entre na minha casa. Dê somente uma ordem e o meu empregado ficará bom." A oração põe em movimento a confiança, através da qual expressamos e reconhecemos o senhorio e o poderio do Senhor Jesus Cristo. Charles Spurgeon disse que a dinâmica da oração nem sempre é visível, embora seja muito eficiente. Deus nos leva a orar, chorar em angústia de coração. Ele ouve, ele age, o inimigo retrocede. Que artilharia irresistível é essa que vence a batalha assim que ouve o estampido? Que Deus é esse que ouve o clamor dos seus filhos e, em um instante, livra-os dos adversários? Ao compor este salmo, li o Salmo 56. Davi demonstrou atitudes que revelam a sua completa confiança no Senhor em tempos de angústia. Louvor à palavra de Deus e oração. Louvor e oração. Louvor e oração. E qual é a conclusão que tiramos deste nosso estudo de hoje? Esperamos que o Espírito Santo venha nos auxiliar a fim de que possamos conservar nossa inteira confiança no Senhor. Como Davi, o apóstolo Paulo registrou aos Efésios, capítulo 3, versículo 20, para concluirmos. E agora, que a glória seja dada a Deus, o qual,
por meio do seu poder que age em nós, pode fazer muito mais do que nós pedimos e até pensamos. Que continuemos firmes nestas promessas maravilhosas de Jesus. Bons estudos e que Deus os abençoe rica e abundantemente. Até semana próxima com a lição número 8.